Existe a possibilidade de uma mãe ser apenas um instrumento para gerar um filho, sem o compromisso de ter que acompanhar o crescimento e a educação, gerar e simplesmente ir embora? E aí, gente, com vocês, tá? Bom, sempre que existe uma gestação, existe sempre a incógnita se esta mãe vai ou não querer criar esta criança. Isso é uma possibilidade. Mulheres engravidam e interrompem a gestação. Mulheres engravidam e doam seus filhos. Mulheres engravidam, criam seus filhos sem amor. Mulheres engravidam, criam seus filhos com amor. Existem várias possibilidades. Então, quando uma mulher engravida, a gente não sabe, dentro desse quadro, qual é a maior probabilidade de acontecer. Mas em todos os casos em que existe uma adoção, existe a possibilidade da mulher que está engravidando, de repente, tomar a decisão de ficar com a criança. Isso é uma possibilidade, isso não está fora do radar. Essa possibilidade existe. Da pessoa engravidar, porque aquela criança vai ser conduzida para uma específica família, mas ela diz, não, eu vou ficar com ela. Os pais interferem, não, você não vai doar, e impede a doação, e a criança acaba ficando com a mãe biológica. Como pode acontecer de repente, você ter uma criança com uma perspectiva de ficar com a mãe biológica e que a mãe, numa determinada circunstância do próprio livre-arbítrio dela, ela toma a decisão de abandonar, de entregar para uma prima, para uma tia, para uma sobrinha, para alguém, e aí uma história que estaria dentro das possibilidades é a que acaba acontecendo. Então, em todos os processos de planejamento reencarnatório, existe o livre-arbítrio, não é? Que vai atuar dentro das criaturas. Então, a gente precisa atentar para o fato de que, quando uma pessoa é engravida, não há um destino selado, determinístico do que vai acontecer. A mãe tem seu livre-arbítrio e ela pode tomar as decisões em função daquilo que seja previsto. Uma família que iria receber uma criança para a adoção, acaba acontecendo que a mãe biológica muda de ideia e fica com o bebê. Quantas histórias de mães de aluguel, barriga de aluguel a gente tem, que quando a mulher ofereceu a barriga para o aluguel, depois ela se apaixona pela criança e não quer entregar. Meu Deus, tem várias assim. E Deus não planeja o erro. Então, é muito estranho a gente imaginar que Deus vai dizer, olha, Sâmia, você vai chegar com tal idade, vai engravidar, você não vai ficar com esse filho, você vai doar esse filho. Entendeu? A proposta natural é que a gravidez, porque já existe um vínculo entre o bebê e a mãe muito forte que se forma no período de gravidez, é aquela troca de energias, ele se acostuma com a voz da mãe, com a energia da mãe, né? Quando ele nasce, ele já reconhece a voz da mãe. Então, essa gravidez é o objetivo da maternidade. Mas acontecem, de algumas vezes, mulheres até por amor, por uma dificuldade, por terem certeza que não vão conseguir criar os seus filhos, por amor e chorando até doarem esses filhos. E a gente costuma dizer, né, uma maneira que a gente fala, tá? Uma maneira informal que a gente fala, que quando é feito um planejamento reencarnatório, existe o plano principal, o plano A, mas existe o plano B, o plano C. No momento em que acontece de uma doação estar disponível, a vida é remanejada, tá? Devido à lei de atração, lei de causa e efeito, de mérito, do monte de coisa, e o casal ideal, ou a pessoa ideal, chega para adotar aquela criança. Então, muitas vezes, nós, até em mesas mediúnicas, através de mensagens mediúnicas, se descobre que a criança que nós adotamos tem uma história antiga conosco, porque há séculos atrás aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela está voltando naquela situação de filho adotivo. Mas já existia até um vínculo, mas veio por um plano B. E se a mãe não quisesse dar, não tem problema. A mãe do plano B seguiria a sua vida e a criança seguiria o seu planejamento principal com aquela mãe
que engravidou.